Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos continuar aí nosso segundo bimestre com multiplicação de números inteiros. Então eu fiz aqui um resumo, mas antes de falar sobre esse resumo eu vou aqui na apostila de vocês na página 5, tá? Então pegando esse exemplo, temos aqui um exemplo que nós podemos transformar uma adição em multiplicação. Então, normalmente, quando efetuamos uma compra, temos a opção de pagar à vista, de uma só vez no momento da compra ou a prazo, em várias parcelas iguais com vencimentos periódicos. Por exemplo, se precisarmos comprar o notebook, mas não tivermos o dinheiro necessário no momento da compra, podemos assumir uma dívida e dividir o pagamento em parcelas. Assim, se decidirmos pagar em 3 prestações de R$ 700, a dívida poderá ser representada desta maneira. Então, se é a dívida, esse 700 ele tem que ser representado com sinal de menos, negativo. Então, 3 prestações, então vai ficar menos 700 mais menos 700 mais menos 700. Ou menos 700 com menos 700 com menos 700. Então, essa adição aqui, ó, eu posso transformar em uma multiplicação, ou seja, 3 vezes o menos 700, certo? Então, a multiplicação é a forma abreviada de se escrever uma adição de parcelas iguais. Então, para indicar uma multiplicação, são usados os sinais o pontinho, né? Ou o X. O mais usado atualmente é o pontinho, tá? Nós temos que nos acostumar com o pontinho da multiplicação. Então, aqui eu tenho menos 2 mais menos 2 mais menos 2, ou seja, 3 vezes o menos 2. Então, quando eu multiplico um número positivo com um número negativo, o resultado vai ser o quê? Negativo. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, agora eu vou explicar a vocês detalhadamente cada uma das multiplicações, tá? Vamos lá para o meu resumo. Na multiplicação de dois números inteiros positivos, o resultado ou o produto é um número inteiro positivo. Então, quando eu multiplico aqui, ó, dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Então, mais 4 vezes mais 7, mais 28. 4 vezes 7, 28. Posso fazer aqui jogo de sinal, ó. Mais com mais, mais. Coloquei mais uma aqui. Mais 13 vezes mais 9. 3 vezes 9, 27. Mais com mais, mais. Sinais positivos, resultado positivo, certo? Segundo caso. Na multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, o produto ou resultado é um número inteiro negativo. Então, quando tem uma multiplicação de um número positivo com um negativo, o resultado vai ser negativo. Então, 4 vezes 7, 28, mais com menos, menos, certo? Mesma coisa aqui, ó. Mais 3 vezes menos 9. 3 vezes 9 é 27, mais com menos, menos. Então, quando eu multiplico o número positivo com o negativo, o resultado vai ser negativo. Terceiro caso. Na multiplicação de um número inteiro negativo por um número inteiro positivo, o produto é um número inteiro negativo. A mesma coisa que esse aqui, ó. Só mudou a ordem das parcelas. Aqui eu multipliquei, ó. Mais 3 vezes menos 9. Aqui só inverteu a ordem, ó. Então, a mesma regra, ó. Se eu multiplico o número negativo com o positivo, o resultado vai ser negativo. 5 vezes 6, 30. Menos com mais, menos. 8 vezes 7, 56. Menos com mais, menos. Certo? E o último caso, na multiplicação de um número negativo
por outro número inteiro negativo, o produto é um número inteiro positivo. Então, aqui, ó, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado vai ser o quê? Positivo. 5 vezes 6, 30, menos com menos, mais. 8 vezes 7, 56, menos com menos, mais. Certo? Então, multiplica normal, faz a multiplicação normal e faz o jogo de sinal. Bem simples isso aí, tá, gente? Qualquer dúvida, eu vou fazer aqui uma atividade na página 6, primeira questão, tá? Vamos lá. Primeira questão. Partindo da multiplicação de números naturais, preencha a tabela a seguir. Então, aqui eu tenho um 8, que vai multiplicar, que é chamado de fator, que vai multiplicar o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 até o final. Aqui eu vou ter o resultado, que é chamado de produto. E esses números aqui ele também podem ser chamados de fator. Então, 8 vezes o menos 4 é um número positivo multiplicado por um número negativo. Então, mais com menos vai dar menos. Menos 32. 8 vezes 3, 24. Então, menos 24. 8 vezes menos 2, 8 vezes 2, 16. Menos 16. 8 vezes menos 1, menos 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Certo? Aí temos umas perguntinhas. Observando os resultados, note que eles formam um padrão. Então, o que é o padrão? Menos 32, menos 24, menos 36, menos 8. 0, aqui, ó, positivo. 8, 16, 24, 32. Então, para a esquerda, de 0, negativo. Para a direita, positivo. Letra A. O produto 8 vezes 4. Então, pergunta aqui, ó. 8 vezes 4. Pode ser escrito como mais 8 vezes mais 4? Sim, né? Aqui só é uma forma direta. Olha, é positivo. 8 vezes 4, 32. Mais 8 vezes mais 4 também é 32. Então, sim, na letra A. Aí abaixo tem uma perguntinha. Qual é a outra forma de escrevê-lo? Aqui eu multipliquei 8 vezes 4. Posso multiplicar com um sinal com x, né? 8 vezes 4. Ou posso fazer dessa maneira aqui, ó. 8 vezes o mais 4. Ou mais 8 vezes o 4. Tá? A letra B. Observando a tabela, qual é o sinal do produto entre dois fatores positivos? Então, quando eu multiplico dois positivos, o resultado é positivo. E um fator positivo com negativo, o resultado é negativo. Então, no primeiro tracinho, positivo. E no segundo, negativo. Tá? Questão 2. Na página 7, tá? Transforme cada adição em uma multiplicação e determine o seu resultado. Aqui na letra A, eu tenho o 5 repetindo 5 vezes. Então, eu posso transformar isso aí em uma multiplicação. 5 está multiplicando 5 vezes o mais 5. Então, 5 é porque está repetindo 5 vezes o mais 5. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. Ou mais 25, tanto faz. Com sinal ou não. Aqui o 6 está repetindo 4 vezes. Então, vai ficar
4 vezes o menos 6. Então, vai ficar o número positivo multiplicado por um negativo. 4 vezes 6, 24. Menos 24. A letra C. O 9 está repetindo 8 vezes, né? Então, vai ficar 8 vezes menos 9 é igual a menos 72. E a letra D, o 14 está repetindo 7 vezes. Então, vai ficar 7 vezes o mais 14 é mais 98. Tá? E a terceira questão é igual, parecida com a primeira. Com base nas conclusões a que você chegou anteriormente, complete a tabela. Então, a mesma coisa. Menos 8 vezes menos 4, menos com menos, mais 32. Menos 8 vezes menos 3, menos com menos, mais 24. Menos 8 vezes menos 2, 16. 8 vezes 1, 8. Não esquecendo, menos com menos, mais 8 vezes 0, 0. Menos 8 vezes 1, menos 8. Menos com mais dá menos. Aqui vai dar menos 16. 8 vezes 3, menos 24. E 8 vezes 4, menos 32. Aí a perguntinha. Há outras formas de escrever o produto menos 8 vezes o 4? Sim, quais são elas? Aqui eu posso escrever menos 8 vezes 4. Ou menos 8 vezes o mais 4. Ou menos 8 vezes o mais 4. Tá? A B. Qual é o sinal do resultado da multiplicação entre um fator negativo e um positivo? Negativo com positivo, o resultado é negativo. Quando os dois são negativos, o resultado é positivo. Então, escrevam no primeiro símbolo aí negativo e no segundo positivo. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Fique com Deus.